que surge no passado, portanto, na história fóssil, há cerca de 2 milhões de anos atrás, e que vai até cerca de 100 mil anos atrás, onde a maior parte da presença do Homo erectus neste planeta se extingue. No entanto, há provas arqueológicas diretas e indiretas que em algumas zonas do mundo, nomeadamente em sítios isolados da Ásia, estou a pensar em Java, na Indonésia da ilha, em que esta espécie se deve ter mantido provavelmente até há 50 mil anos atrás ou, eventualmente, até mais perto disso. Okay? Mas isso são situações, digamos, de isolamento geográfico que fazem com que essa espécie se possa perpetuar um pouco mais, mas em termos efetivos de presença humana no mundo, o Homo erectus, cerca de 100 mil anos atrás, extingue-se, desaparece do face do planeta. Depois temos essa situação que é o homem neandertal, como vocês sabem, foi pela primeira vez descoberto no século XVIII um fóssil na Alemanha, no Vale de Neandertal, e isto é uma espécie que tem causado polémicas até aos tempos presentes, sendo que a última grande polémica que temos com o homem neandertal é de origem nacional. É chamada Criança de Lapede, descoberta pelo arqueólogo João Zilhão, descrito pela paleontóloga, ela é historiadora e depois fez o estágio de antropologia, em que eu depois o doutoramento em antropologia física, a Cidália. Começa a surgir no registro fóssil há cerca de 350 mil anos atrás. Tem, digamos, uma área geográfica que ocupa a maior parte da Europa, nomeadamente aqui a Península Ibérica temos muito registro de neandertais, alguma parte do Médio Oriente e alguma parte daquilo que nós consideramos hoje as estepes da Rússia, da Ucrânia. Portanto, está mais ou menos confinado aí. E os últimos vestígios que temos dele datados datam de há 24 mil anos atrás. Portanto, é um coexistente com aquela variação de Homo sapiens moderno, que normalmente chamamos de Cro-Magnon, por causa de ter sido encontrado nas grutas da região de Cro-Magnon, em França. No entanto, é possível que alguns tenham sobrevivido um pouco mais. Quem diz aqueles 24 mil é perfeitamente viável que as últimas populações de neandertais tenham extinguido há 20 mil ou mesmo há 15 mil anos atrás. Já vou falar um pouco mais à frente das polémicas que dizem que os neandertais ainda existem dentro de nós, porque houve uma mistura com a nossa espécie, ou seja, que nós tivemos alguma aproximação com eles, que houve híbridos e que esses híbridos passaram a herança genética para a nossa espécie atual. O que, do meu ponto de vista, é incorreto, e já vamos falar um pouco mais à frente. E depois, finalmente, o Homo sapiens, a nossa espécie, começa com formas arcaicas há cerca de 230 mil anos e que, até este minuto especial, ainda não nos extinguimos. Temos ali aquela apresentação clássica dos crânios. Os crânios são aquilo que fascina mais os antropólogos, por razões bastante fáceis de dizer, é que as características que eles apresentam são mais fáceis de verificar do que propriamente se eu agarrar num braço de um Homo erectus, de um húngaro, ou de um homem neandertal, ou de um homem atual, de um Homo sapiens. As diferenças são muito ternas. Não são... Conseguimos vê-las, mas não são daquelas assim muito visíveis. Não dá para fazer grandes teses de doutoramento sobre isso. Até porque, muitas vezes, nós podemos agarrar numa coisa e dizer isto fico de certeza que era um neandertal. E provavelmente cai dentro da variabilidade estatística da espécie atual. Os crânios é aquilo que nós costumamos mais usualmente ver nas exposições ou nos documentários de televisão e que mostram nestas 3 espécies que há algumas diferenças que nós gostamos de salientar. A primeira é o volume craniano, que no caso do Homo erectus é um pouco mais de metade daquele que é o volume craniano atual, médio.
No caso do homem neandertal, o homem neandertal tinha um volume craniano médio um pouco superior àquilo que nós temos hoje em dia. Não quer dizer nada, é aquela velha história do Toulouse-Lautrec, né, que se nós formos ver o cérebro dele, que está ainda hoje conservado, é um cérebro, digamos, que estaria nos mínimos da variação reconhecida do volume craniano da espécie atual. No entanto, ele era um gênio numa série de situações. Anatomicamente, costumamos também dizer, falar das dentições, da projeção da face ser maior ou menor, do queixo ser mais ou menos projetado, daquelas arcadas por cima dos olhos, as arcadas supracidais, que são bastante marcadas no Homo erectus, bastante marcadas no Homo neandertal e que na nossa espécie praticamente desaparecem. Se bem que, mais uma vez, se formos à estatística e formos ver as pontinhas das curvas de osso, há indivíduos neste mundo presente vivos que são autênticos neandertais em termos de arcadas, não serão noutras coisas. O Homo erectus, basicamente, o que é que nós costumamos atribuir? É a primeira espécie do nosso género que tem uma indústria. Há outras espécies anteriores que têm ferramentas líticas, mas este é aquele primeiro que passa essa herança cultural de geração em geração e que tem aquilo de tal maneira organizado que nós podemos chamar que existe uma indústria. E é também aquele que se diz que dominou o fogo. Não sabemos até que ponto é que o Homo erectus dominava o fogo. Sabemos que, da arqueologia, que eles utilizavam fogueiras, que havia tratamento do fogo de uma série de utensílios que eles utilizavam. Sabemos que devia cozinhar pelo menos alguns dos alimentos, porque dos restos ósseos de refeições, por assim dizer, encontradas nas zonas do Homo erectus, vemos que os ossos foram queimados. E foram queimados não por um fogo natural. Foram queimados com uma temperatura suficientemente elevada para garantir que aquilo é um fogo alimentar. O fogo normal, natural, um fogo florestal, quando passa, tem características de queima bastante diferentes. Agora, se ele agarrava no fogo que corria naturalmente e depois o transportava ou o aproveitava, ou se ele já tinha métodos específicos para produzir esse fogo, não temos a certeza. Se bem que, se tomarmos todo o resto do conjunto da situação, muito provavelmente ele já teria formas de começar esse fogo. Neandertal. Aqui temos a primeira espécie do nosso género em que nós temos a certeza que havia uma linguagem. E temos uma certeza que havia uma linguagem por duas vias. A primeira é a via fóssil. A sua garganta, o seu osso... Como é que se chama isto, Jorge? Ióide. O ióide é muito semelhante ao nosso. Ou seja, todos estes ossos fósseis que encontramos permitiu que nós reconstruíssemos como é que era toda esta zona de garganta do Neandertal e vemos que é extremamente semelhante ao nosso. Mais do que isso, hoje em dia já temos, e foi uma notícia que eu vi ontem e que me agradou bastante, já temos descodificado cerca de 60% do DNA do homem neandertal. Era uma coisa que antigamente era apenas um sonho, mas hoje em dia conseguimos cada vez mais aceder a DNA em estruturas fósseis, em estruturas bastante antigas. 60% do DNA neandertal já está descodificado. E todos aqueles genes que nós já identificamos pelo projeto do genoma humano, que são essenciais para a nossa fala, conforme hoje entendemos, estão presentes no homem neandertal. Ou seja, ele tem, do ponto de vista fóssil, essa capacidade. É fisicamente capaz de produzir sons articulados e tem todos os genes que nos marcam a nós como produtores de linguagem. Portanto, é uma indicação bastante forte. Outra, a sua indústria lítica é bastante sofisticada. Muito mais sofisticada do que o Homo erectus, exige uma transmissão cultural também muito mais sofisticada. Depois, começa também a mostrar, no registro fóssil,
há alguns indícios de pensamento simbólico, alguns indícios primeiros. Não sabemos até que ponto é que era avançado. Sabemos que a primeira espécie que começou a enterrar os seus mortos, se bem que não de forma sistemática, foram os Neandertais.